Boa tarde, minhas divas, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live e hoje eu vou assar os cookies de conhaque que foi que a gente fez ontem, no dia anterior. Meu forno já tá aqui pré-aquecendo a 180 graus por 10 minutos, tá? Aqui ó, 180 graus, 10 minutinhos, já tá dando tempo e eu vou ligar os dois aquecedores. E o que eu vou fazer agora? Vou pegar minha assadeira, lembra, uma assadeira grossa, fininha, para os cookies, e vou colocar nele o meu papel manteiga. Então eu vou abrir aqui o papel manteiga na minha assadeira, bem simples. E agora eu vou pegar a massa que a gente fez ontem. A massa aqui já ficou na geladeira por 24 horas. E vou colocar aqui na minha assadeira. Tô aqui com a minha forma, ó, com a massa. E eu vou pegar ela aqui, tá vendo? O cookie fica assim, ó, ficou geladinho, tá vendo? E eu vou colocar esse cookie aqui na minha assadeira, sempre lembrando de deixar um espaço entre um cookie e o outro. Porque enquanto estiver assando, ele vai dar uma baixadinha, para não acontecer de grudar um no outro, tá? Sempre deixe um espaço entre eles. Simples, né, gente? Facinho. Boa tarde! Eu vou esperar mais uns segundinhos aqui que já vai dar o tempo para me colocar no forno essa assadeira aqui com os cookies, tá? Eu vou colocar 4 cookies para assar agora porque eu já sei o restante. Ontem, lembra que quando eu fiz a massa, eu fiz essas bolinhas, né? Eu fui recheando a massa, fiz a bolinha, coloquei o recheio e tal. Eu fiz só uma parte da massa, depois eu fechei a live, né? Que terminou a live que eu falei, vocês vão repetir o mesmo processo até finalizar a massa. Aí chegou no final, em vez de eu terminar fazendo um cookie, eu acabei fazendo uma torta pequenininha. Aí eu tô com ela aqui, ó, vou mostrar pra vocês como ela ficou. Ela já tá assada já. Eu assei ela, tá vendo? Ela ficou pequenininha, com uma gracinha. E eu cobri ela com a trufa. Com o recheio da trufa. Ficou bonitinha. Isso aqui é uma opção também. Vocês podem usar qualquer receita que eu faço. Se você não quiser fazer um cookie, você pode fazer uma torta com elas, tá? Porque vai mudar a forma. Então eu coloquei numa forminha de bolo. Sabe aquelas de bolo que tem um fundo falso? Sai. Então eu coloquei numa dessas forminhas. Espalhei a massa certinho e depois só passei a trufa por cima. Vocês poderiam também colocar uma camada de massa, uma camada de recheio, o recheio que vocês quiserem, né? Nesse caso eu usei a trufa. E depois outra camada de massa em cima, tá? Pra ficar com o recheio no meio. Aí é uma opção também. Eu vou tirar um monte de fotos dela aqui. Ficou uma gracinha. Vocês vão ver as fotos. Que o meu forno, acho que ele já tá na temperatura. Porque eu tava assando os outros cookies. Então eu já vou colocar esses cookies aqui. O forno já tá pré-aquecido porque eu já tava assando outros cookies. Que linda, ficou linda mesmo. E uma delícia. E agora eu vou colocar aqui, tá vendo, gente? Vou colocar os cookies aqui pra assar. 180 graus, 15 minutos. Quando o cookie é grande assim, com esse tamanho, normalmente eu asso 20 minutos. Mas como esse cookie é recheado, significa que no meio dele não tem massa, só tem recheio. O recheio não tem a necessidade de cozinhar. Então, eu deixo ele menos tempo, eu deixo 15 minutos mesmo tendo 70 gramas de massa e 30 gramas de recheio. E, como eu tô falando, eu já assei alguns cookies e eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, esses aqui são os cookies de ganache que eu já assei. Eles ficaram muito lindinhos. Olha aqui a parte de baixo, tá vendo? Ficou bem douradinho, que bonito. E a parte de cima ele ficou altinho também, do jeito que eu gosto. Qual é a marca desse seu forno? É Sugar. Não dá pra ver aqui? Não dá. Mas é Sugar. Opa, vai cair o meu
Toda vez que eu mexo nesse tripé, ele parece que vai desmontar, eu acho que vai cair. Pronto. Eu vou abrir um aqui com vocês para vocês verem o recheio. Quando a gente recheia com trufa, é igual quando a gente recheia com ganache. A gente abre o cookie quando acabou de rechear com a ganache e o recheio tá bem líquido. Então, o recheio com a trufa vai ficar assim, bem liquidinho. Depois que passar um tempo, que der uma esfriada, que chegar em temperatura ambiente o seu cookie, esse recheio ele não vai estar mais líquido, ele vai estar mais firme com a consistência de uma trufa mesmo, tá bem? Então eu vou abrir um cookie aqui pra vocês verem o recheio dele. Ó, vai escorrer tudo, tá vendo? Ó como eu acabei de assar. Ó, tá vendo? O recheio fica assim, bem liquidinho, bem cremosinho. Conforme o tempo for passando, ela tá escorrendo. Conforme o cookie for chegando em temperatura ambiente, esse recheio vai ficar mais firme. Ele não vai ficar tão líquido dessa forma, tá? Nossa, tá escorrendo tudo. Que delícia! E olha o tanto de recheio, gente. Que maravilhoso. E ficou com um gosto muito marcante do conhaque. Ficou muito bom. Pra quem gosta de bebida alcoólica, então essa lambuzeira que eu tô fazendo aqui é porque o cookie ainda tá quente, tá? Porque ele não vai ficar tão líquido dessa forma. Ele fica cremoso, ele fica bem consistente, como uma trufa mesmo. Que delícia! Ai, tô escorrendo tudo aqui na bancada. Tá muito bom. Isso porque eu normalmente não gosto de bebidas alcoólicas, né? Mas ficou muito bom. Como falaram ontem, o álcool evapora quando tá assando o cookie, tá? Então fica com o gosto da bebida, mas não fica com aquele teor de álcool. Fica só um tiquinho só de álcool, não fica com aquele gosto forte de álcool. Fica muito bom. Muito bom. Pronto, sujei até minha bancada. E eu fiz essa receita com conhaque. Se vocês quiserem fazer com outra bebida, pode fazer com outra bebida. Maldade isso, eu quero cookie. Nossa, mas tá muito gostoso, muito. Deixar a tortinha aqui em cima pra vocês ficarem vendo ela. Uma delícia, ó. Parece criança comendo, né? Deixei escorrer tudo. E pra assar o cookie é assim, gente, bem simples. Não tem muito segredo. Sempre pré-aquece o forno tem que sempre estar bem quente quando a gente vai assar os cookies. Se você for colocar esse cookie, principalmente esse cookie recheado, com um recheio que fica bem cremoso, assim, bem líquido quando assa, no cookie frio, vai estourar todos os seus cookies. Eles não vão ficar assim, com o formatinho certinho, tá? Vai estourar todos. Então o forno tem que estar sempre bem quente quando você for colocar os seus cookies. Assadeira grossa, bordas as mais finas que vocês conseguirem achar quando vocês forem comprar uma assadeira. Não tem uma assadeira dessa, Mônica, em casa só tem aquelas assadeiras comuns. Vira a assadeira de ponta cabeça e usa a parte de cima. Eu tenho uma assadeira fina, Mônica, só que uma assadeira sem bordas, mas ela é muito fina. Coloca duas, uma em cima da outra, tá? A intenção é que essa assadeira demore para esquentar, porque quando ela esquenta muito rápido, ela vai esquentar muito rápido a massa do seu cookie, o seu cookie vai perder toda a estrutura, tá? Vai ser como se você não tivesse pré-aquecido o seu forno, dá o mesmo efeito. Então, forno sempre bem quente. E procure uma assadeira adequada, ou então faça, como eu disse, virar a assadeira de ponta cabeça, colocar uma assadeira sobre a outra.
Coloque também, sempre forre, eu sempre uso o papel manteiga. Algumas pessoas gostam de utilizar aqueles, como chama aqueles de silicone no lugar de papel manteiga? Se você tiver esse de silicone e quiser usar, então você forre. Sempre forre, senão depois vai ser difícil você tirar o seu cookie da assadeira, tá? Você provavelmente vai acabar quebrando o seu cookie quando você for retirar ele da assadeira se você não estiver forrando. Então sempre forre a assadeira de vocês. Eu coloquei aqui no meio, eu sempre deixo no meio, a grade no meio, quando eu coloco para assar os meus cookies. Dependendo do forno de vocês, dá para colocar mais, tem mais de uma gradinha, né, para colocar. Então vocês podem sim colocar mais de uma assadeira, se o forno de vocês comportar. Vocês podem colocar mais de uma assadeira com o cookie para assar de uma vez. Não precisa colocar uma assadeira, depois tirar, depois colocar outra também. Se você estiver utilizando o forno elétrico, tem a opção do grill, né? Que é essa partezinha aqui, que é o aquecimento superior. Porque tem o aquecimento superior e o aquecimento inferior. Eu sempre uso os dois, tá? Ah, mas no fogão a gás não tem, não vai dar pra assar o cookie? Dá pra assar, faz sim. O fogão a gás, ele fica bem quente, ele fica bem mais quente e mais rápido. Dá até medo de queimar o cookie. Tome cuidado quem usa o a gás, porque às vezes queima, tá? Então não tem problema não ter esse aquecimento superior, não precisa se preocupar com isso, que você vai conseguir assar o cookie do mesmo jeito, vai ficar perfeito. O que vocês têm que tomar cuidado quando vocês usam um forno a gás é porque ele é desregulado, tá? Então aqui eu coloquei 200 graus, coloquei 180 graus, então a temperatura que vai chegar ao meu forno vai ser entre 80 graus, 180 graus, 200 graus, tá? Vai ficar nessa temperatura. O forno a gás, se você colocar 200 graus, não significa que dentro do seu forno vai chegar nessa temperatura. Não significa, tá? É muito desregulado. Tem um monte de variável, quanto tempo você tem o forno, a marca, quantidade de gás que tem no seu botijão de gás. Então é muita coisa, muito variável. Então é difícil você ter precisão de qual quente está o seu forno. Então o que a gente faz? Ou você faz um teste, você pega um cookie, né? Pega um pouco da massa, faz um teste, coloca, até você encontrar a temperatura certa, mas você vai perder um pouco de massa nesse processo, né? Ou você compra um termômetro para forno, aí você coloca o termômetro no forno, que aí ele vai mostrar a temperatura exata. Então você não vai olhar os númerozinhos que vai aparecer assim no seu fogão, tá? Que tem aqui no botãozinho de temperatura, você olha o do termômetro. O que eu fiz? Eu fiz o teste com a massa, então eu fui colocando massa até ver. Quando eu coloco no meu forno a gás 270 graus Celsius, é a mesma coisa que eu assar aqui nesse forno elétrico a 180 graus, tá? Então eu encontrei isso, essa variável no meu forno a gás, tá? No seu forno a gás eu não sei quanto vai ser, pode ser para mais, pode ser para menos. Como eu disse, cada forno é um forno. E o forno a gás dá muito variável como vai ser. Então você tem que fazer esse teste se você for usar o seu forno a gás. Depois que você fez esse teste que você encontrou o valor, então você pode assar normalmente os seus cookies, todas as suas receitas no seu forno a gás, tá? O complicado é só você descobrir qual realmente é a temperatura dele, mas depois que você descobre a temperatura real dele, você consegue assar a receita que você quiser, quantos cookies que você quiser fazer cookie, fazer torta, vai ficar uma delícia, tá? Tem como fazer sim. O forno elétrico, como ele é mais preciso e é muito difícil de se desregular, quando alguém pensa, vou começar a trabalhar com cookies, é interessante você investir no forno elétrico por causa disso, você tem menos trabalho. Sem falar que tem um timer também, então aqui eu coloco 15 minutos, deu 15 minutos eu desligo, o forno desliga sozinho. O forno a gás você tem que ficar ali olhando, tem que ficar olhando no relógio. Então às vezes você se distrai, às vezes você tá assando o cookie enquanto tá conversando com o cliente, aí tava queimando, coisas assim. Então o forno elétrico ele é bem vantajoso em relação ao forno a gás, mas é super possível você fazer no seu forno a gás. Quem tem interesse de fazer cookies apenas para consumo próprio, então nem precisa se preocupar em comprar um forno elétrico. Você consegue usar o forno que você tiver na sua casa para fazer cookies divinos. Tá quase pronto, gente. Daqui a pouco eu já vou tirar dali. Falta mais uns poucos minutinhos. Quando vocês começam a sentir o cheiro do cookie, já sabe que ele vai ficar pronto. E quando chegar no tempo, quando sair o cookie do forno, o que eu faço? Você tira a assadeira de lá, coloca na sua bancada. Às vezes você tem que esperar uns 5 minutinhos, às vezes não, depende do recheio, depende da estrutura da sua massa. Então você vai retirar
o cookie da sua assadeira e colocar numa grade de resfriamento, que nem eu fiz aqui com esses cookies, tá? Então você vai deixar o seu cookie na grade de resfriamento até o cookie ficar na temperatura ambiente, até ele terminar o processo dele. Porque eu coloco na grade de resfriamento, não deixo na assadeira? Porque aqui a parte de baixo, que é a grade de resfriamento, tá vendo que tem esse pezinho? Então passa vento aqui embaixo, passa ar aqui embaixo. Então quando o cookie ele esfria totalmente, ele vai esfriar da mesma forma aqui em cima e aqui na parte de baixo, tá? Então ele vai ficar bem uniforme a textura dele. Se você deixar na assadeira, a parte de baixo vai ficar mais mole, vai ficar como se tivesse parecendo que tá cru, tá? A parte de baixo que tá encostada na assadeira, porque simplesmente não tem esse ar passando aqui por baixo. Então por isso a gente sempre usa a grade de resfriamento para colocar os cookies. E se você me falar, mas Mônica, a hora que eu tiro o cookie do forno, já deu tempo aqui, ó. A hora que eu tiro o cookie do forno, ele já tá bom em cima e embaixo, então você deixou tempo demais. Porque o cookie, gente, ele termina de assar fora do forno. A massa dele ainda tá bem quente, a gente tira do forno, a massa dele ainda tá bem quente, esse calor da massa dele vai continuar assando o processo de assar os cookies, tá? Deixa eu ver se recebi uma pergunta. Pode substituir por qualquer bebida, tipo cerveja, champanhe, licor? Pode sim. Grata por compartilhar. De nada, meu bem. Pode sim. Qualquer bebida alcoólica que você quiser colocar no local, você pode colocar. Mantenha a mesma quantidade, faça todos os mesmos processos de fazer a massa, todo o processo de confecção. Pode substituir por qual você quiser, tá? E você pode alterar, por exemplo, eu fiz com chocolate meio amargo porque me disseram que ia combinar bastante com o conhaque. Você pode utilizar outro tipo de chocolate que vai combinar com o conhaque, ou pode adicionar até uma fruta ou uma castanha, se você achar que vai combinar com essa outra bebida alcoólica que você escolheu. E na verdade não precisa necessariamente ser realmente bebida alcoólica. Se você quiser fazer cookies de Coca-Cola, você consegue fazer. Então, no lugar de colocar essa bebida alcoólica, você coloca Coca-Cola, mantendo a mesma quantidade, tá? Não só Coca-Cola, qualquer outra bebida, um café, um chá, qualquer bebida você pode colocar, você pode fazer para dar sabor à massa dos seus cookies. Claro que algumas bebidas são mais fortes, vão ficar com um sabor mais... Você vai sentir melhor o sabor, outras bebidas são mais fracas, né? Você vai sentir menos o sabor, mas qualquer bebida você pode substituir sim, tá? E aqui eu vou retirar meus cookies. E aqui, gente, os meus cookies. Teve um pedacinho aqui, ó, tá vendo? Esse pedacinho aqui, ó, que eu falei pra vocês ontem, fechar bem direitinho, senão sai um buraquinho pequenininho que seja, vai escapar o recheio. Então aqui, ó, esse daqui escapou. Ó, mas só você mexer assim, delicadinho com a faca. Pronto, agora deixa esfriar que vai tampar ali, tá? Vai ficar durinho, você pode vender ele ainda. Olha como que ficaram lindos. Muito bonitos, né? E agora é só colocar na grade de resfriamento. Bem simples fazer cookie, né, gente? Gostoso, super gostoso, terapêutico. E a torta aqui que eu falei pra quem chegou atrasado, eu peguei um pouco da massa e fiz uma tortinha com essa massa, tá? Eu coloquei aqui o recheio que tá no meio do cookie, eu coloquei sobre ela e fiz uma pequena tortinha. Tanto na massa quanto no recheio eu coloquei a bebida alcoólica, tá? E esse recheio, essa trufa, vai pro YouTube, o vídeo da receita. Na terça-feira já vai estar no YouTube, então vocês vão poder assistir como é que faz esse recheio, essa trufa, que é bem simples também, bem rapidinho. Vai lá pro YouTube na terça-feira. O meu canal no YouTube tá no link do meu perfil, tá? É só vocês clicarem lá que vocês vão ter acesso. E amanhã, dia 30, eu começo com 4 vídeos, uma série de 4 vídeos gratuitos, 4 aulas gratuitas que eu vou dar para vocês sobre precificação de cookies, sobre gestão financeira de uma empresa, de um negócio, para quem que tem interesse em começar a fazer cookies para vender, ou quem já trabalha com cookies e quer rever se está precificando certo, se está fazendo todas as etapas certinho, eu vou dar aula gratuita para vocês, tá? É só se inscrever também. No link do meu perfil, você se inscreve, é de graça, tem material de apoio de graça também, vocês fazem o download, imprime,
Conforme eu for dando as aulas, vocês vão acompanhando e vão fazendo. É tudo bem passo a passo para vocês realmente saírem da aula aplicando na empresa de vocês, tá? O conteúdo. Então, quem quiser participar é de graça. Aproveita que não é sempre que eu faço isso. Então, vocês podem assistir. Tá? Vai ficar disponível essas aulas por uma semana. Então, assistam assim que possível. Vocês podem assistir ela. Pode ir assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem nesse tempo, tá? Mas só para quem tiver inscrito lá no meu link no meu perfil. Então é isso, gente. Agora é só esperar esses cookies esfriarem para comer. Vou tirar umas fotos bem bonitinhas também e vou compartilhar aí com vocês no Instagram. Obrigada a todo mundo novamente que esteve aqui na live comigo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, na hora que vocês forem fazer a receita, na hora que forem fazer o recheio, manda mensagem para mim, eu te ajudo, eu tiro dúvidas. Qualquer coisa que vocês quiserem, é só entrar em contato. Quanto tempo de forno essa torta de cookies? Essa torta de cookies eu deixei 20 minutos. É uma torta pequena, tá? Eu que agradeço pela comparação de vocês, por estarem aqui comigo, tá? Beijo, gente. Muito obrigada.